Olá, bem viver. Andréa Verzenhassi chegando aqui para mais um vídeo semanal do nosso canal da gratidão, o Bem Viver. E hoje eu quero perguntar uma coisa para você, começar já perguntando: você se escolhe? Quais são as suas escolhas de vida? Eu pergunto isso porque muitas vezes nós estamos num rodemoinho de afazeres, de correria do dia a dia, de atribulações, de planejamentos. E a gente acaba escolhendo, primeiro, dando prioridade para outras pessoas, para outros planos, para outras escolhas e esquece de nós mesmos. Sim, a gente esquece de nós mesmos. A gente acaba deixando o que é importante para nós em segundo plano. Eu pego como exemplo um fato que acontece comigo e que eu vejo acontecer com muitas pessoas. Eu tô numa correria aqui de obra, um tempo que eu fiquei parada também porque eu quebrei o nariz, enfim, eu não consegui treinar. E para musculação, pelo menos 3 vezes por semana. E por que que eu faço isso? Já faço há um ano e meio por uma questão de saúde. Eu estava num limite para ficar doente, e aí, conversando com o médico, entre outras coisas, a prioridade foi fazer musculação. Fazer essa atividade física para mim tem sido muito importante. Só que faz um mês, na verdade, um pouco menos, porque no espaço de um mês eu fui 3 ou 4 vezes só na academia. O que eu vou no espaço de uma semana, eu fui durante o mês inteiro. E aí eu percebi que meu corpo já estava reclamando, né? Já estava com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, com indisposição, sabe? Sem disposição para fazer as coisas que eu precisava fazer. Meu humor também modificou. Enfim, eu escolhi outras coisas, eu escolhi correr atrás de outras atividades que naquele momento me pareceram muito importantes e eu não me escolhi. Eu não escolhi a minha saúde, eu não escolhi a minha vitalidade, eu não escolhi o que é importante e bom para mim. E aí, esta é a questão. Como você olha para o seu dia? Como você, perdão, como você se inclui na sua vida? Como você se trata? A gente precisa ter mais carinho por esse corpo físico, pela nossa alma, pela nossa história de vida. É o nosso corpo saudável que nos permite caminhar aqui nessa história, caminhar aqui nesta existência. Então é importante que a gente cuide de nós mesmos, é importante que a gente se priorize em muitas coisas. Quando eu percebi que eu estava deixando de lado algo importante, falando, hoje não deu tempo, eu não vou. Ai, hoje eu estou muito cansada, eu não vou. Hoje está muito frio, eu não vou treinar. Eu comecei a perceber que eu estava dando muitas desculpas e que nenhuma delas era verdadeira, porque eu poderia tirar 45, 50 minutos do meu dia e fazer aquela atividade. Depois eu iria fazer as outras coisas necessárias, que são importantes também para a minha vida. Mas eu preciso fazer uma escolha. E eu fiz. Eu escolhi outras coisas e não me escolhi. Quando eu percebi que eu estava entrando por esse caminho e que é um caminho difícil depois de voltar atrás, porque eu já fiz isso muito antigamente, eu resolvi mudar. Eu falei, não, a minha vida depende das minhas escolhas. Se eu quero ser saudável, eu tenho que ter atitudes saudáveis. Se eu quero estar feliz, eu tenho que ter atitudes que me levam a este grau de felicidade. Aí eu comecei a arrumar minha agenda e comecei a entrar no eixo de novo. Comecei um pouco devagar e depois eu voltei a acelerar. Por isso, hoje eu quero te convidar para pegar essa reflexão que eu estou fazendo, essa história que eu estou contando para vocês, que é a minha história pessoal, não é algo que eu ouvi. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Será que em algum momento da sua existência você está fazendo isso com você? Você está escolhendo outras pessoas como prioridade da sua vida? Algumas pessoas até dizem assim: ah, mas eu cuido de alguém que está doente, que ficou doente neste momento, eu não estou tendo tempo de cuidar de mim. Ok, só que se você ficar doente, se você cair de cama, como é que você vai ajudar essa outra pessoa, né? Talvez você até se pergunte: quem é que vai me ajudar se eu estiver doente? Alguém vai aparecer, mas se nesse momento alguém demanda a sua atenção, se você não estiver bem, você não consegue
dar uma atenção necessária e de qualidade para este outro alguém. Então, é muito importante a gente se escolher, é muito importante a gente ter consciência do que nós estamos fazendo com a gente. Isso vale para a prática esportiva, vale para a boa alimentação, para a meditação, enfim, para tudo aquilo que é importante para a nossa saúde. Eu estou falando só do campo material, né? Físico e material aqui. Mas a gente também tem outras escolhas que nós podemos fazer para o crescimento interior, para a nossa mudança interior, que é a questão de estudos, a questão de escolher, assistir bons filmes, boas palestras, bater papo com os amigos. Bons papos são importantes, essa troca de informação relaxa, nos dá diretrizes também, mostram caminhos para a gente seguir adiante. E se a gente se isola, socialmente falando, a gente perde grandes chances de crescimento, de aprendizagem, de troca de informação. Então, lembra isso. Inclua você na sua vida. Não adianta incluir todo mundo, cuidar de todo mundo, dar prioridade para determinadas coisas e esquecer que a prioridade da sua vida deve ser você. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas a questão é: você deve fazer isso? Isso é importante para você? Porque poder você pode, mas você deve. Lembra de você com muito cuidado, com muito carinho, porque se você adoecer o corpo, a mente ou o espírito, você não vai contribuir em nada com os outros. Essa correria toda que você prioriza outras coisas não vai servir de nada. É lógico que tem momentos na vida que a gente realmente precisa parar tudo. Eu não falei para vocês, em determinado ponto eu estava com o nariz quebrado e não consegui ir para o treinamento e para musculação. Ok, então tem determinadas situações que nos impedem realmente, mas quando você faz disso uma rotina, esse deixar para depois, depois eu faço, amanhã eu vou, depois eu cuido disso. Quando você deixa para depois, você se deixa para depois, é muito perigoso. Uma vez ou outra, ok. Mas se isso virar uma constante, você tem que acender uma luz vermelha aí, é um sinal de alerta imenso. Por que que você não está cuidando de si mesmo? Como é que está o seu nível de amor próprio? Como é que está a sua autoestima? Veja se tem coisas ali a serem refeitas em você. Se tem coisas ali que você precisa se reorganizar internamente para que reflita aqui fora. Lembra sempre, eu repito essa frase há muitos anos e continuo sempre dizendo até para mim isso com muita frequência. Inclua você na sua vida. Cuide bem de você, se ame, porque se você não se ver com esses olhos de amor, ninguém vai te ver. Pode ter certeza, porque tudo que está ao nosso entorno é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, se você se descuida, há um autodescuido, as outras pessoas aqui de fora, por energia, elas vão acabar também descuidando de você. Lembra disso, tá bom? Inclui você na sua vida, inclui mais amor, inclui mais acolhimento, inclui mais paciência com você mesmo, inclui aquilo que é importante para você. Mas para isso você precisa saber o que é importante para você. Faça essa pergunta: o que é importante para mim? Quando a gente começa a fazer perguntas, a gente vai recebendo as respostas, de uma maneira ou de outra elas chegam. Acredite nisso. Tenha uma excelente semana e eu encontro você aqui no canal na próxima semana. Gratidão.